Messias rival ou aliado fiel? Que virá a ser, pois, este menino? Por que esta pergunta de Zacarias no Evangelho de Lucas ainda é tão perturbadora nos dias de hoje? Por que, depois de 2000 anos, ainda não temos uma resposta precisa? Que grandes mistérios rodaram a sua gestação, infância, ministério e morte? Por que Jesus, diante de Moisés, Isaías e Jeremias, o considerou o maior de todos os profetas nascidos de mulher? Afinal, ele era um fiel aliado de Jesus ou um Messias rival? É muito provável que estejamos tratando do personagem mais controverso de toda a Bíblia. Atentar para as inexplicáveis semelhanças dessa figura ímpar com Jesus são o ponto de partida para rompermos o lacre que encerra a vida enigmática e a obra sem precedentes desse João, que foi imortalizado na história da salvação como o Batista. A lacuna irresgatável entre a sua infância e o seu surgimento como adulto. Credenciais mais adequadas às esperanças messiânicas, pois além de ser descendente de Davi por parte de Isabel, também era da linhagem sacerdotal, posto que era filho de Zacarias. Seu nascimento milagroso foi anunciado pelo mesmo anjo Gabriel, assim como seu nome. A expectativa e a alegria da sua chegada também sugerem que a sua messianidade fosse considerada. Mas afinal, o que sabemos desse sinistro eremita, cujo semblante desconcertante nenhum artista plástico conseguiu reproduzir com fidelidade em tela? Sabemos que vestia pele de camelo, um cinto de couro e que comia somente gafanhoto e mel silvestre. Sabemos que não cortava o cabelo e nem a barba, e que não bebia vinho ou qualquer bebida forte. Sabemos isso porque a Bíblia faz questão de retratá-lo como uma figura de olhar intimista e acusador. Por todas essas singularidades, o Batista era exatamente aquele tipo com quem não gostaríamos de cruzar à noite numa rua escura. Embora seu ministério fosse anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, ele foi muito mais além de tudo que fora previsto para ele. Mostrou que seu papel na Bíblia não era somente o de ficar à sombra de Jesus, de preparar o caminho para o Messias ou endireitar veredas tortuosas. Sua pregação desafiava tradições, falava em salvação para os pobres e anunciava o que Deus já estava fazendo no mundo. Sua eloquência fazia com que milhares de pessoas se arriscassem deserto adentro para ouvi-lo. Das suas denúncias proféticas ninguém escapava, nem mesmo os mais consagrados sacerdotes, a quem chamou de raça de víboras. Sua peregrinação no deserto foi o sinal derradeiro de que o templo já não tinha mais função. Que circunstâncias foram essas que o levaram a se tornar essa pessoa? Afinal, por que acumulou sobre si tantas dúvidas que suscitam até hoje inúmeras perguntas? A resposta talvez esteja numa seita antiga que vivia reclusa no deserto naquela mesma época e se chamavam os essênios. É bem possível que João tenha se tornado um deles. Esta hipótese, há bem pouco tempo, era considerada especulativa. Mas com a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, pôde-se constatar a grande similaridade entre a mensagem deles e a de João. Se de fato viveu entre eles, experimentou uma vida dura de jejuns, orações e banhos de purificação, não podemos afirmar. Mas é certo que João adotou o batismo como sinal de remissão de pecados. Porém, estendeu o ritual de imersão nas piscinas da cidade para o Rio Jordão. O batismo no rio veio significar a passagem para a redenção, liberdade e salvação. Um dos que veio ouvir a sua mensagem e por ele ser batizado foi um jovem de Nazaré que tinha por nome Jesus. Uma das razões de Jesus ter deixado sua casa e seu trabalho talvez tenha sido porque tem ouvido falar de um profeta que estava anunciando as novidades de Deus. Mas para João, quem era de fato esse jovem de Nazaré? Em Mateus 3, existe uma pista para esta questão. O texto diz que, a despeito de João anunciá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de subjugar-se a Jesus, reconhecendo a sua messianidade, de ser-lhe obediente, reconhecendo a sua autoridade divina, não ficou evidente para si a resposta. Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Messias prometido ou o Filho de Deus? João reconhece o papel único de Jesus no batismo, mas apesar disso, ainda tem dúvidas a respeito dele. Não eram muito claros quais eram os motivos e objetivos de Jesus.
pois ele, João, tinha plena consciência de que seu ministério era anunciar a vinda de nenhum outro, senão do próprio Deus. Pelo simples fato de João anunciar para breve a presença de Deus nesse mundo, muitos dos seus adeptos pensaram ser ele o Messias. Jesus foi o primeiro a entender João e assim reconhecê-lo como o maior profeta da história. Mesmo questionado por ele, Jesus continua a enaltecer a sua grandiosidade. Por causa das suas insinuações políticas, a mensagem de João se tornou cada vez mais ameaçadora. A agitação social, a presença de um profeta e a expectativa de um Messias eram prenúncios inequívocos de insegurança política. Por tudo isso, Roma impunha um domínio cada vez mais tirano sobre a província, e não seria improvável que visse em João uma ameaça. Ele era uma figura popular e reverenciada, estivesse ou não condenando a soberania de Roma. Por isso, pagou um alto preço. Herodes mandou prendê-lo e decapitá-lo. A voz que clama no deserto foi definitivamente calada. A morte violenta de João foi um recado a Jesus sobre o destino dos profetas. Falamos até então das similaridades da vida e obra de João Batista com Jesus, mas existem também algumas divergências, as quais preferimos chamar de controvérsias. Não somente aquela em que João põe em dúvida o ministério de Jesus por começar o reino anunciado de Deus com pecadores e prostitutas. Mas existem outras que ainda não estão muito bem definidas na cabeça de muitos cristãos e na prática de muitas igrejas. A relevância do batismo. O batismo de João pouco se assemelhava ao dos essênios, pois a eficácia deste dependia de repetidas lavagens. O de João era único e definitivo. Mas mesmo este batismo é por ele relativizado e restrito a um tempo específico. Pois diante de Jesus, aquele batizado, a quem alegou não ser digno de desatar as sandálias, considerou ser o batismo das águas totalmente irrelevante, em virtude da chegada de um batismo muito mais competente, pois este veio dos céus. Esse elemento tem assumido relevância depois da invencionice do rebatismo nas águas do Rio Jordão, uma cerimônia totalmente inócua e que tem servido para abastecer as já repletas dispensas daqueles que seduzem cristãos inseguros que estão em busca de experiências espirituais anômalas as consideradas na Bíblia. Muitos deles têm parcos recursos e precisam empreender enormes sacrifícios para levar a cabo essa peregrinação. Os discípulos de João Batista foram batizados naquele rio, mas a grande maioria deles logo se tornou discípulo de Jesus, recebendo da mesma forma o batismo do Espírito Santo, para o qual o batismo das águas, de qualquer água, é um mero simbolismo. Convém lembrar que o símbolo nunca é maior do que aquilo que ele representa, pois não se tem notícia de que qualquer um dos 12 ou dos 70 discípulos de Jesus, ou ainda dos 144.000 do Apocalipse, foram dissuadidos a descer aquelas águas. A lógica que prevalece é essa. Primeiro veio o batismo de arrependimento de João. Depois, sim, veio o do Espírito, o de Jesus. Não parece que estamos fazendo o caminho inverso? Não parece que estamos nos convertendo e recebendo o perdão irrestrito dos pecados, para depois acumularmos culpas vultuosas, para que precisemos novamente recorrer ao batismo de João? A fé dos discípulos. Como foi dito anteriormente, após a morte de João, muitos dos seus discípulos tornaram-se discípulos de Jesus. Mas isso não significou que a sua mensagem tenha desaparecido. O livro dos Atos dos Apóstolos nos conta que Paulo encontrou um grupo de seguidores de João na Ásia Menor 25 anos depois da sua morte. Uma seita que nunca ouvira falar de Jesus. Falando ainda sobre o batismo de João, é preciso ressaltar o diálogo que Paulo teve com esse grupo que encontrou em Éfeso. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, 2 a 6.
Ainda assim, a pregação de Paulo não conseguiu converter todos os discípulos de João em discípulos de Jesus. Ainda hoje, os mandeios, que datam a sua origem anterior a Jesus, praticam cerimônias de repetidos banhos de purificação no Iraque e no Irã. Também podem ser encontrados na Austrália e na América do Norte. Não sendo muçulmanos ou cristãos, os mandeios veneram um profeta acima de todos os outros, João Batista. Repetindo o seu batismo, estão confirmando que o seu compromisso ainda é com o antigo profeta do deserto. Objetivo da mensagem: uma interpretação superficial da relação de Jesus com Batista vai concluir que as mensagens de ambos se sobrepõem, colocando Jesus como continuador do ministério previamente traçado por João. Nada é mais absurdo. Por mais evidente que fossem as mensagens que conclamavam ao arrependimento e anunciavam a brevidade da chegada do reino de Deus, seus fundamentos eram divergentes. Em Mateus 3,2, João diz as seguintes palavras: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Contudo, a sua referência é a voz que clama no deserto, que remonta à era pré-messiânica, quando o que predominava mesmo era a ideia do Messias como um juiz implacável, que não veio como consumador das esperanças proféticas, mas que tem na mão um machado para cortar e uma pá para limpar a eira de pecadores que recusam o arrependimento. Porém, esse mesmo evangelista, em 4,17, narra que Jesus se pronunciou de modo semelhante, mas a referência que toma emprestado é totalmente outra. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, Jesus prega o arrependimento porque os sinais do reino são evidentes, tanto para judeus quanto para gentios. Jesus é o anunciado e não o prosseguimento da voz do deserto, pois esta condena à morte todos os que não se arrependem. Mas Jesus é a luz que resplandece nas trevas, trazendo vida e esperança até para aqueles que vivem além da sombra da morte. João estava acima de todos os profetas da Bíblia. Foi onde Jesus quis deixá-lo. O cristianismo encontrou no seu curtíssimo, porém profícuo ministério, não somente as mais benéficas influências, mas a inegável certeza de que o reino de Deus está realmente próximo. Sua morte violenta foi o parâmetro usado por Jesus para advertir a igreja quanto ao seu persistente vínculo com a antiga aliança e o seu discernimento para com os verdadeiros profetas que estão sendo calados à força. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Ainda traremos muito mais controvérsias sobre esse João e outros mais que estão na Bíblia. Logo abaixo, na descrição, você encontrará uma lista de algumas pessoas que na Bíblia receberam esse mesmo nome. Obrigado por nos assistir até o final.